Bom, esse vídeo aqui ele é para ser um bate-papo, uma reflexão, talvez, e eu gostaria de falar basicamente sobre como a gente passa tanto tempo, fazendo as coisas no automático. E aí me veio a reflexão: será que a gente está escolhendo a nossa vida? Ou será que a gente está fazendo só as coisas no automático porque a gente imagina que a gente não tem escolha e aí quando a gente vê, a gente literalmente está preso numa vida que a gente não reconhece? Bom dia, gente. Eu fiz aqui um cafezinho porque eu quero literalmente bater um papo com vocês enquanto a gente reflete sobre esse assunto de hoje, que é basicamente sobre você estar escolhendo a sua vida ou então simplesmente fazendo as coisas no automático porque você imagina que você tem que fazê-las daquela forma, sabe? Eu acho que é tão importante essa reflexão da gente olhar para dentro e a gente entender: será que isso faz sentido para minha realidade? Será que isso não faz sentido para minha realidade? E eu sei que parece muito óbvio eu trazer esse assunto aqui, mas eu vejo que não é óbvio. E eu vejo que não é óbvio pela minha vida, pelas escolhas que eu fiz até eu chegar aqui. Eu vejo que não é óbvio pelos meus amigos, enfim, pelos meus colegas. Eu vejo que a maioria das pessoas, elas têm dificuldade nisso, em fazer suas próprias escolhas e escolher as coisas da vida sem simplesmente seguir aqueles caminhos pré-determinados que a gente imagina que a gente tem que seguir. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, por exemplo, será que você realmente escolheu sua profissão? Ou será que você só fez aquilo porque você imaginava que talvez você só conseguiria fazer aquilo? Será que você escolheu, enfim, os seus amigos? Ou você só tá ali com seus amigos porque no fundo você sente talvez que outras pessoas não te dariam a chance de ter amizade? Enfim. Será que você escolheu o lugar que você mora ou será que você só se conformou que a vida é assim? Será que quando você vai tomar uma decisão, você toma uma decisão que realmente você gostaria ou a decisão que você sente que vai impressionar mais as pessoas ou que talvez seja o certo a se fazer? E certo a se fazer, entre aspas, eu coloco aqui porque não existe certo a se fazer, mas como sociedade, sim, a gente imagina que tem ali o certo, Ai, vou acabar o ensino médio com 18 anos, vou para a faculdade, vou estudar bastante, vou trabalhar muito, vou ter um emprego bom, enfim, a gente tem ali o certo a se fazer, E aí, sempre que a gente vai contra esse certo a se fazer, por exemplo, eu não fiz faculdade até agora, eu tenho 30 anos, e foi uma escolha minha, Eu quis ir por outros caminhos, eu quis morar fora, e eu sei que eu fiz meio que ao contrário dos outros. E toda escolha que eu faço pensando nisso, que eu tô fazendo ao contrário dos outros, vinha aquele julgamento meu mesmo assim, sabe? Será que eu tô fazendo a escolha certa? Será que isso é normal? Será que eu vou ser uma fracassada? Sei lá, são coisas que passam na nossa cabeça, Então, muitas vezes eu tenho a sensação que a gente toma as nossas escolhas baseado mais em impressionar os outros do que em realmente ser a escolha que a gente gostaria de tomar. E eu acho que é muito libertador quando a gente entende isso, porque a gente consegue reconhecer, da onde isso vem, a gente consegue olhar para isso e pensar: poxa, será que no momento de eu começar a escolher minha vida, ao invés de simplesmente ficar ali reproduzindo coisas que eu acho que tem que fazer, que eu acho que são corretas e que muitas vezes a gente não tá feliz fazendo, sabe? Qual que é a linha tênue ali, entre não ser um maluco que joga tudo pro alto e também uma pessoa autêntica que sabe escolher as coisas que quer e não se importa com o que os outros estão pensando em relação às suas escolhas, sabe? Então, qual que é o balanço? Qual que é o correto, sabe? Qual que é a medida? Eu não sei, eu tô aqui refletindo com vocês. E se você clicou nesse vídeo, certamente em algum momento da sua vida você estava ali entre duas decisões, em que você escolhia A ou B e você pensou: o que será que eu escolho, sabe? Qual será que é o correto? Eu não sei, às vezes eu tenho a sensação que a gente tem a impressão que a vida, ela é como se tivesse uma fórmula mágica, ou como se ela tivesse um roteiro padrão, assim, sabe? Tipo, faça isso, 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 e aí você vai conquistar isso, isso, isso. E, obviamente, gente, isso não existe, Por mais que a gente sinta isso, essa pressão externa, essa pressão da sociedade, a gente sente sim, isso existe, mas a fórmula mágica, o roteiro, a solução, o hack, enfim, isso não existe, mas a gente tem a sensação de que existisse. A gente muitas vezes toma decisão como se isso existisse. A gente abre mão do que a gente gostaria de fazer como se isso existisse, entende? E, na realidade, isso não existe, Não existe algo que vá agradar todo mundo a todo momento. Não existe uma só decisão que vá, enfim, agradar todas as pessoas ao seu redor, inclusive você mesmo, sabe? Não existe. Então, por que a gente vive como se existisse, sabe? Eu queria deixar essa reflexão aqui. Por que a gente vive escolhendo a nossa vida como se a gente fosse sempre agradar, impressionar
mostrar que conquistou alguma coisa, mostrar que tá vivendo muito feliz, postar ali que a vida é maravilhosa, sendo que a gente sabe que não é essa a realidade, sabe? Por quê? Eu não sei. Mas eu penso sobre isso. Vocês pensam sobre isso também? E aí também trazendo um pouco mais da minha experiência pessoal, por exemplo, em vários momentos que eu me senti nessa posição que eu acabei de falar pra vocês, sobre, por exemplo, de decidir entre A ou B e tal e tudo mais. Muitas vezes, em algumas decisões, eu tinha coragem de bancar e eu falava, não, eu vou escolher isso, não importa o que aconteça, não importa que me vejam como maluca. Mas outras vezes eu queria compensar o fato de eu estar arriscando demais e aí eu escolhia algo mais seguro. Então, por exemplo, eu vou arriscar nisso, mas não vou arriscar tanto nisso. E aí eu ia assim tentando pisar em ovos, sabe? Vocês já sentiram isso também? Eu sentia muito isso. E aí foi só esse ano que eu entendi que basicamente eu posso arriscar e fazer o que eu quero fazer, além das expectativas. Eu não tô me importando mais com as expectativas dos outros, eu tô fazendo o que eu realmente quero fazer. E pela primeira vez eu sinto que eu tô vivendo. Porque eu antes estava pensando sempre em agradar, em ser aceita, em ser bem vista, em ser, enfim, exemplo, em ser alguém que poderia ali ser apontada como alguém que, olha, teve certo tipo de sucesso, alguém que, enfim... Mas na realidade eu era alguém insegura, que não tinha coragem de tomar as decisões, sabe? Então esse vídeo é basicamente sobre isso. Eu queria muito falar com vocês sobre essa dificuldade que a gente tem de escolher a nossa vida. Quando que a gente vai parar 5 minutos da nossa vida corrida? Tá passando um passarinho aqui. Quando que a gente vai parar 5 minutos da nossa vida corrida? Eu sei que a vida é corrida. Eu sei que é corrida, eu sei que a gente fica sobrecarregado, eu sei que é estressante, eu sei de tudo isso. Mas quando que a gente vai parar 5 minutos, parar de dar desculpa, olhar para nossa vida e começar a entender que tudo que a gente está vivendo hoje é fruto do que a gente escolheu, sabe? Não é outra pessoa, não é seu vizinho, sua mãe, seus pais. É você, né? Quando que você vai olhar para isso e entender que a sua vida é reflexo das suas escolhas, sabe? Eu sei que é fácil culpar os outros, mas não é a realidade, né? Você pode apontar o dedo para os outros, isso não vai mudar muita coisa. Então, quando que a gente vai parar para refletir e realmente começar a fazer escolhas diferentes, que nos levem para caminhos que a gente realmente queira trilhar e não apenas caminhos automáticos. Se eu fizer isso, eu tenho a previsibilidade que isso vai acontecer e aí isso vai acontecer e eu vou viver uma vida X. Tá, mas e se eu for no caminho incerto e eu for para esse caminho, outro caminho incerto? E aí o que vai acontecer depois? Eu não sei, mas estou disposto a arriscar, sabe assim? Estou disposto a arriscar. E eu acho que é difícil ser assim. Eu conheço pouquíssimas pessoas, né, pessoalmente, que são assim. E eu me pergunto por quê. Eu me pergunto por que a gente desperdiça tanto tempo de vida, por que a gente desperdiça tanto tempo de escolha, por que a gente desperdiça tanto a nossa felicidade tentando agradar as pessoas. Eu não consigo entender. E, igual eu falei, eu também já fiz parte disso, mas assim, não consigo entender, porque pra mim não faz sentido você desperdiçar a sua vida inteira tentando se encaixar ou tentando agradar os outros, sendo que você nunca vai conseguir. E por que eu falo que você nunca vai conseguir? Porque as pessoas, elas não gostam nem delas mesmas 100%, quem dirá de você. Então sempre vai ter alguém pra falar algo ruim de você e tá tudo bem, sabe? E daí? Assim, não se importe com isso, sabe? Abra mão da expectativa de agradar os outros, desde que você esteja agradando a si mesmo, porque no fundo é isso que importa, sabe? É isso que importa, você fazer as suas escolhas e não ficar ali refém do que os outros estão esperando e o que os outros querem que você faça, e a profissão que você acha que você tem que seguir, e a faculdade que você acha que você tem que fazer, e o lugar que você acha que você tem que morar. Pare, sabe? Para com tudo isso. Onde isso está te levando? Eu tenho certeza que não está te levando para uma vida próspera, para uma vida autêntica. Eu tenho certeza, porque não tem como, né? Não tem como você fazer uma coisa assim e esperar que seja diferente, sabe? Então, que com esse vídeo aqui hoje, você comece a refletir sobre as suas escolhas, sobre o seu caminho, sobre o que é importante para você ou não, sabe? E para de tanto ouvir as expectativas alheias e tentar se encaixar nelas, porque eu sei que é muito fácil a gente tentar fazer isso, mas não é o caminho. O que também me leva a uma reflexão, né? Essa reflexão me leva a outra reflexão, que seria, no caso, será que as pessoas são tão inseguras a ponto de fazerem coisas para agradar os outros, porque talvez isso seja mais confortável do que assumir a responsabilidade e o risco de pensar por si mesmas? Sabe assim? E aí, por exemplo, eu escolhi essa profissão ou essa faculdade, tudo deu errado. Mas não fui eu que escolhi, foi minha mãe e meu pai, foi meus tios, foi minha avó, enfim.
sabe? É muito mais fácil você fazer isso e aí você abre mão da sua responsabilidade, porque caso algo dê errado, enfim, não foi você que escolheu, do que você literalmente viver de uma forma autêntica, escolher seu caminho e falar, eu pago pra ver. Sabe, eu pago pra ver, pode dar tudo errado, não interessa, eu pago pra ver, eu tô arriscando e eu vou colocar as minhas fichas nisso, porque eu acredito nisso. Então, essa reflexão me leva a essa reflexão também, né, que seria, é mais fácil abrir mão da responsabilidade das escolhas, né, porque se tudo der errado, é mais fácil você olhar pro alto e falar assim, ah, não fui eu que escolhi, foi essa pessoa aqui. Então, eu acho que talvez a gente faça um pouco isso devido a isso, sabe, assim? Mas, enfim, que a gente consiga entender, sabe? Que a gente consiga entender e que a gente consiga escolher. E a cada decisão que a gente for tomando, por menor que ela seja, independente, vamos supor que você esteja escolhendo um lugar para morar, né? Não digo nem cidade, eu digo assim, um apartamento. Por menor a decisão que seja, eu quero que você olhe para a sua vida e reflita. Isso faz sentido para mim? Por exemplo, todo mundo compra apartamento parcelado. E eu não tô aqui para julgar ninguém que faz isso. Eu acho que cada um tem que fazer, né, o que é melhor para si mesmo. Cada um tem que fazer aquilo que faz feliz. Mas eu sou sim a favor da gente olhar pra gente e pensar, isso faz sentido pra mim? Pra minha realidade? Para as coisas que eu quero conquistar? Para a vida que eu quero ter? Ou eu só tô pensando em fazer isso porque todo mundo tá fazendo e se eu não fizer eu vou me sentir um fracassado? Sabe? E muitas vezes eu sinto que falta isso assim na gente, né? A gente tá sempre reproduzindo o que os outros fazem, como se eles soubessem o caminho. E a realidade é que eu acho que eles não sabem o caminho. Eu acho que a gente basicamente está seguindo um monte de pessoas que estão perdidas. E a gente vai seguindo no automático porque a gente acha que é isso que a gente tem que fazer. E aí a gente vai cada vez mais se perdendo, porque a gente está seguindo pessoas que estão perdidas no primeiro momento, e aí a gente olha para o lado e a gente fala, o que está acontecendo? E a realidade é porque você está seguindo essas pessoas, sabe? Assim, que você se sente perdido, ou sente que sua vida não faz sentido, ou sente que, enfim, você não está se reconhecendo na própria vida. Porque eu já senti isso. Quando eu tive burnout um tempo atrás, até comentei um vídeo aqui nesse meu canal sobre isso, eu sentia que eu estava vivendo uma vida que não era minha. E aí foi quando eu comecei a tomar consciência disso, que eu literalmente comecei a mudar as coisas ao meu redor, minhas escolhas, minha vida, e hoje em dia eu tô muito melhor, graças a Deus. Mas eu acho que todo mundo já passou por um momento de fundo do poço, assim, né, basicamente. Ou talvez vá passar um dia em que a gente chega muito no fundo do poço e a gente pensa, meu, não pode ser só isso a vida. E aí a gente começa a subir de novo. E graças a Deus por esses momentos também de fundo do poço, porque a gente consegue analisar, né? E a gente consegue olhar pra dentro e falar, eu não aguento mais isso, eu não quero mais isso e vou mudar. E aí a gente muda realmente, né? Porque aquele momento de fundo do poço trouxe tanta dor e sofrimento que a gente nunca mais quer se ver naquele lugar. Então a gente tem daí coragem de mudar, não é? E, gente, a realidade é que a vida não é uma receita de bolo, né? Não é uma fórmula mágica em que se você fizer A, Y, Z, você vai ser feliz. Cada um enxerga a vida de uma forma, cada um tem um próprio senso de felicidade, cada um tem algo que para si é inegociável, cada um tem alguma coisa que quer alcançar. E para muitas pessoas é muito diferente, né? Alguém quer alcançar X, outro quer alcançar Y. Para um a felicidade é ficar em casa e ser mãe solteira, para outro a felicidade é ficar em casa, casar, ser mãe, para outro a felicidade é não ter filhos. Então, independente, a felicidade é muito relativa. E por que a gente está seguindo caminhos pré-estabelecidos, imaginando que a gente vai ser feliz, sendo que a felicidade é relativa? E se a gente for por um caminho que talvez a gente não queira, a gente nunca vai ser feliz. Por mais que a gente tente muito e se esforce muito e quebre a cara e que a gente dê o nosso melhor, a gente nunca vai ser feliz dessa forma, porque não é o nosso caminho. E você pode ter muito sucesso no caminho que você escolheu ou não escolheu, né? Que escolheram pra você. Mas se não for verdadeiramente o seu caminho, você não vai ser feliz. Você pode ter sucesso, você pode ter, enfim, retorno financeiro, você pode ter uma vida confortável, mas se esse caminho não for seu, você não vai ser feliz nesse caminho. Então, esse vídeo aqui é uma reflexão para a gente abrir a cabeça e a gente começar a escolher a vida que a gente quer viver. E não literalmente a vida que a gente se conformou, que a gente acha que é possível, sabe? Ai, Júlia, mas não tenho como viver a vida dos meus sonhos. Tudo bem? Não tô falando pra você fazer isso. Eu tô falando pra você começar a caminhar em relação às coisas que você quer. Óbvio que isso vai demandar esforço, tempo, dedicação. As coisas não acontecem do dia pra noite. Mas que a gente esteja caminhando rumo a essa vida, sabe?
e escolhendo o que a gente quer, ao invés de sempre esperar e achar que, enfim, as coisas vão dar certo porque vão dar certo, ou porque você está seguindo o que sua prima fez, por exemplo, e você não tem nada a ver com a sua prima, sabe? Então, é isso, que a gente, em cada escolha que a gente fizer, que a gente escolha com o coração, sabe? Que a gente consiga viver uma vida alinhada com os nossos propósitos, com os nossos sonhos, que a gente olhe para nossa vida e que a gente reconheça quem tá ali, que a gente olhe e que a gente entenda, poxa, eu não tenho tudo o que eu quero, eu não sou milionário, eu não sou, enfim, famoso, mas eu tenho uma vida feliz, porque eu tô vivendo a vida que eu escolhi pra mim, não que escolheram pra mim, sabe? Eu acho que hoje em dia, né, depois de 30 anos ali, isso se tornou o maior sinônimo de sucesso, sabe? Antes o meu sinônimo de sucesso era assim, a pessoa que trabalhava muito, se matava de trabalhar e tinha grana e tinha isso, mas hoje não. Hoje é a pessoa que escolhe o seu próprio caminho, porque isso nada mais é do que liberdade, né? E eu acho que liberdade para mim é uma coisa que eu busco muito, né? Desde sempre, desde adolescente. Então, quando eu vejo isso como essa liberdade, né? Essa liberdade e essa satisfação de você estar vivendo o seu próprio caminho, sabe? Eu acho que isso é inegociável. E para isso a gente tem que parar de fazer o que os outros estão fazendo, ou a gente tem que parar de fazer o que esperam de nós, e a gente tem que começar a fazer o que a gente realmente quer fazer, o que a gente gosta de fazer, o que dá brilho no olho, sabe? O que dá motivação para você acordar de manhã, sabe? E óbvio que eu não tô falando para você jogar tudo pro alto, né, e fazer isso hoje. Mas comece a pensar no longo prazo, como eu posso fazer isso, sabe? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso colocar isso em prática? Ah, eu tenho que tirar um dia livre da semana para focar num projeto pessoal. Tira, tenta, sabe? Tenta. A gente tá aqui para tentar, a gente tá aqui para arriscar. A gente não tá aqui para seguir o que os outros estão fazendo, a gente tá aqui para descobrir o nosso caminho. E qual que é o seu caminho? Eu não sei, porque não é o mesmo que o meu. É o seu caminho. Então você tem que descobrir o seu caminho que faz sentido para você. E para isso, você tem que se conhecer. Você tem que entender o que você gosta, o que você não gosta, o que você está disposto, o que você não está disposto, o que é felicidade para você, o que não é felicidade para você, o que é inegociável para você, o que você aceita. Enfim, a gente tem que parar esses 5 minutos, olhar para nossa vida e falar: chega, não dá mais, sabe? Eu quero algo diferente, eu quero algo a mais. E é isso que eu espero para você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 1, 2, 3 e... que é muito sobrecarregante. Sobrecarregante não. Então que nesse vídeo aqui hoje, você comece a se refletir. É porque, gente, a realidade é que a vida não é uma fórmula... é porque você no fundo sente...